Então tá joia. Que bom aí poder participar contigo desse bate-papo. É um prazer estar conversando contigo, né? Eu sempre falo desde da primeira live que são conversas que a gente teve, né? Todos os profissionais que eu convidei, a gente sempre teve uma conversa off, né? Então, eu e tu, a gente teve uma conversa almoçando, né? E quanta coisa boa a gente conseguiu compartilhar naquele almoço, né? Conversando sobre negócios, sobre planejamento estratégico, enfim, sobre uma série de coisas. E hoje a gente vai falar, né, sobre planejamento estratégico, e gostaria de agradecer, né, por tu estar participando conosco. Tenho uma experiência muito grande. E eu costumo falar também, né, se uma pessoa assistir essa live e puder tirar alguma ideia ou puder implementar alguma coisa, a gente já está fazendo algo, né, pelas empresas, que isso é muito importante. Então, Marcelo, vou deixar também para ti se apresentar, contar um pouquinho, né, da tua trajetória, o que tu faz hoje, e aí depois a gente vai entrando no assunto do planejamento. É um bate-papo, tá? Bem solto, sempre falo isso para os meus convidados, né? A gente tá aqui fazendo uma hora extra, né, às 8 da... às 2 fazendo a resenha das 20. Então, o pessoal também vai interagindo e a gente vai conversando e falando sobre estratégia, sobre planejamento de estratégico, de marketing, enfim, sobre o tema que a gente se propôs. Bacana, então, só gostaria que tu te apresentasse para o pessoal para se conhecerem um pouquinho mais. Tá. Tu já fizeste ali uma explanação no post que eu fiquei pensando quem é esse cara aí, né? Não, mas eu trabalhei muito tempo na Gerdau, né, como empregado, foi praticamente meu único emprego. Trabalhei um pouco com meu pai também, bem no início de carreira, ainda jovem aprendiz. E lá na Gerdau fiquei quase 23 anos. Foi uma empresa grande, né, que traz muito desenvolvimento, muita experiência, muita oportunidade. E por competência aí também e bons relacionamentos, né, que a gente estava falando de compartilhar, né, como a internet avançou, trouxe isso mais forte, né, acelerou essa questão do compartilhamento, né. Antigamente, lembro logo que eu comecei na Gerdau, era visto aquele cara assim que era o especialista, só ele entendia daquele assunto, ele era o deus assim, né, daquele determinado assunto, mas também não compartilhava nada com ninguém. E isso hoje em dia afasta completamente as pessoas, né? Esse tipo assim de perfil, ele praticamente não está mais no mercado de trabalho, né? Então, a internet e tudo nos ajudou bastante a ter essa cultura do compartilhamento, né? Que só ajuda, né? Só engrandece. Então, isso é muito legal. E lá eu tive a oportunidade de compartilhar com muita gente, passei por várias áreas e tive muitos gestores, muitas equipes diferentes, muita pessoa assim, diversa, né? Que também é importante, né? A gente ter assim na equipe pessoas tão diferentes da gente, né? Isso eu aprendi também cedo, ainda lá na Gerdau, com um ex-gerente meu. Nós saímos de uma reunião, daí tinha um colega que ele era bem diferente da gente, assim, a gente muito otimista e querendo resolver as coisas mais rápido, assim, né? Testar e tal, e essa outra pessoa não, essa outra pessoa era o avesso, né? Era completamente detalhista e preocupada e não vai dar certo. Aí nós fizemos uma reunião, eu fui na sala dele e disse, pô, como é que tu aguenta trabalhar com esse cara? E ele disse, não, graças a Deus eu trabalho com esse cara. Se eu só trabalhasse com um cara que me entrou, eu tava na rua já. Porque a gente já tinha feito alguma besteira aqui dentro. Então, é importante, né, a gente ter assim, pessoas que pensam diferente, tudo, e o planejamento é um pouco disso, né? A gente fala nas empresas que construir o planejamento estratégico de uma empresa, tem gente que defende que é o dono que faz, a alta direção que faz, que é uma consultoria que faz, que é um comitê ou uma área de planejamento estratégico. Mas, na verdade, quem faz o planejamento estratégico das empresas, no nosso ponto de vista, assim, é a participação das pessoas que vestem ali, que tocam, né, o time de frente da empresa.
aqueles que fazem o resultado acontecer. Então, essas pessoas, elas precisam estar envolvidas e dividindo, e o planejamento estratégico é uma construção, né? Então, é bem importante essa diversidade. E há 8 anos eu estou nessa área de consultoria, né? Depois que eu saí da Gerdau, eu disse, não quero mais trabalhar em grande empresa, eu quero seguir uma carreira, fazer um futuro também, então entrei na área da consultoria e não me arrependo. É uma boa área para a gente poder compartilhar tudo que aprendeu e aprende cada dia também, né, Maurício? Com certeza, com certeza. Uma coisa que tu falou que eu acho muito importante, né, já entrando na parte do planejamento, é que não é mais... E eu acredito que por um tempo foi assim, né, tu vai até poder explanar melhor. O planejamento era feito só por diretores ou só pelo alto escalão, mas um planejamento bom, eu acredito que ele tem a participação, né, de vários setores, várias pessoas, né? Sim, sem dúvida. Essa visão assim mais... realmente são várias escolas do planejamento, né? São mais de 10 escolas. E tem escolas que mais antigas que seguiam muito essa linha, né, de ter uma área, né, específica para fazer o planejamento estratégico nas empresas e tal. Acho que na GE, agora me deu um branco, o SEO da GE. Não me recordo também. Vamos para a internet, mas enfim, ele tinha uma área grande lá de planejamento estratégico, e acabou demitindo, né, todo mundo, porque começou a fazer o planejamento estratégico, como ele disse, com quem faz, né, com quem realmente faz. Então, é nessa linha assim, que a gente acredita bastante. E daí, óbvio, né, envolvendo todas as áreas, né, recursos humanos, marketing, comercial, produção, qualidade, né, inovação, financeiro, contábil, tem que estar todo mundo ali envolvido, porque um dos grandes objetivos para mim, do planejamento estratégico é o foco, né, direcionamento e o alinhamento de todos para aquele direcionamento, né? Então, a construção em conjunto também traz esse alinhamento, né, porque daí engaja o time, todo mundo ajudou a construir aquilo e faz com que o pessoal também cascateie para as equipes, né, aquela visão e aquele sentimento ali de direção, né, que é muito importante. Muita empresa não tem, acaba não tendo e a gente vê que corre cada um para um lado, né, Maurício? Não, com certeza. Eu quero até parafrasear aqui duas passagens do Drucker, que ele fala sobre planejamento, para a gente até dar um embasamento, né, que a gente vai falar aqui uma linguagem mais do dia a dia, né? E para trazer para pequena, média e grande empresa, o que é o planejamento, né? Então, é a capacidade de saber onde que a empresa se encontra, o que ela pretende alcançar e qual a melhor forma para atingir os objetivos. Isso descrito de forma, né, bem simples. Então, por que a gente planeja, né? Para a gente poder, para a empresa toda poder ter uma diretriz. Quem não faz um planejamento acaba fazendo o quê? Acaba tendo, a gente chama de apagar aqueles incêndios ou até criar alguns, né? Vou fazer alguma coisa, não sei para onde eu estou indo. Enfim, é uma situação, né, que ela mostra uma total falta de preparo, né, da empresa não ter um planejamento. Mas a gente fala sobre planejamento e a gente não imagina, né, Marcelo, e tu deve saber isso muito, porque tu já teve uma experiência, conversa com bastante gente, está atendendo agora na consultoria. O planejamento estratégico de cima para o marketing, ele é muito importante, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto em uma marca e quando a gente chega para montar um planejamento de marketing, o que a gente usa como base? O planejamento estratégico da empresa. Quais são as diretrizes da empresa, onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos. Então, dali, o departamento de marketing, como outros departamentos, ele tem uma base para montar o seu próprio planejamento de marketing, montar lá suas táticas, seus indicadores e tudo mais, mas com um direcionamento.
que é o que a gente está falando, né? Então, é o alinhamento, né? Um alinhamento. O departamento de marketing tem essa direção da empresa. Então, por isso que é tão importante ter o planejamento estratégico da empresa para que as outras áreas elas tenham, né, essa visão, essa direção de para onde precisa ir. Então, a gente ouve muitas coisas no mercado, né? Tu deve ouvir muito quando tu chega em algum cliente, em outras palavras, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, o pessoal não sabe para onde ir, enfim. O que é o mais, assim, comum que tu ouve quando tu chega em alguma empresa? Vamos dizer assim, como essas palavras estão disfarçadas, né? Para ti, e tu entende ali que o que falta realmente é planejamento. Na maioria das vezes, e só resgatando um pouquinho o que tu falou antes, Maurício, que é importante, né? Quando tu falou assim, pequenas, médias e grandes empresas, né? Isso já é uma coisa que, às vezes, a gente chega em algumas empresas, o pessoal acha que planejamento estratégico é coisa para grande empresa. Minha empresa é pequena, minha empresa é média, não precisa fazer planejamento. O que é um erro, né? Porque o planejamento, ele pode ser um processo complicado, né, dependendo da complexidade da empresa, mas geralmente a gente precisa fazê-lo simples, né, da forma mais rápida possível, simples, e que seja sempre tenha uma atualização constante, né? O planejamento ele também não é algo que tu vai fazer e vai ficar escrito na pedra e não se muda mais, né? Não, periodicamente, né? Bimestralmente, trimestralmente, tem que fazer uma revisão da estratégia, reunir aquele comitê que criou a estratégia, rediscutir, ver se não surgiu uma nova ameaça, uma nova oportunidade, ou um ponto fraco dentro da empresa que precisa ser melhorado. Então isso é constante, né? Um processo, ele não termina nunca. E voltando ali à tua pergunta, muita coisa de processo, né? Processos desalinhados. Então, o comercial puxando para um lado a empresa, o marketing para outro. Você já viu o problema que dá, né? O marketing puxando para um lado e o comercial puxando para o outro. Não pode dar certo, né? Mas tem muito disso, né? O meu comercial não comunica bem com a minha área de marketing, ou o marketing não comunica bem com a área comercial, mas, isso às vezes são coisas fáceis, né, de resolver e que muitas vezes o planejamento ajuda a resolver. Então, processo comercial, marketing, própria produção, né, desalinhada com o que a empresa quer de objetivo, né. Então é muita coisa, assim, várias coisinhas que quando a gente entra numa empresa e a primeira coisa que faz é um planejamento estratégico ali de uns 5, 6 encontros, já faz um alinhamento, dependendo do tamanho da empresa, já é o suficiente para sair com os objetivos bem definidos, para onde a empresa quer chegar em 5, 10 anos, né? Qual vai ser o caminho, né? Pelo menos agora, nesse momento, esse caminho pode mudar, né? Mas o objetivo ele está lá, né? A gente quer chegar, quer ser isso. Então esse objetivo ele fica firme, mas o caminho ele vai mudando, né? A gente vai tendo que adaptar o caminho. Sai com projetos estratégicos, pelo menos para o médio prazo, já definidos, com pessoas já tocando, com indicadores para medir a estratégia. Então, são coisas super importantes que muitas vezes as empresas, isso aí não vale a pena, planejamento estratégico hoje em dia não adianta, esse mundo aí, né, VUCA, esse mundo totalmente volátil, o que adianta fazer um planejamento? É aí que a gente precisa fazer um planejamento, né? Porque a gente precisa estar pronto para encarar essas mudanças todas, né? E sem um bom planejamento, sem uma turma alinhada, aí no primeiro incêndio que acontece, uma turma sai para apagar, outra turma corre, outra turma joga mais gasolina e acabou o negócio. Então, é super importante isso. E errar a gente vai, né, Maurício? E errar sempre vai, né? Eu lembro que o Dr. Jorge uma vez falou para uma sessão de planejamento. Ele disse, a única certeza que eu tenho é que a gente vai errar.
ele só tem que errar por pouco, não pode errar por muito. Perfeito. Porque ninguém vai... Não é uma bola de cristal, né? Mas tem que ser feito. Eu também li uma frase hoje, né? Que o planejamento é uma tentativa de prever o futuro, né? Isso. Então, ele é de construir o futuro, né? Melhor ainda, de construir o futuro, né? Ele é uma ferramenta que são ações que tu vai fazer para que a empresa mereça um futuro bom, né? Isso. Eu queria saber de ti, Marcelo, e até o pessoal também deve ter essa curiosidade. Como é que é o processo, assim? Obviamente, a gente não precisa entrar em detalhes, mas como é que é o processo quando tu chega numa empresa, como que começa a partir de um diagnóstico, quais são as primeiras etapas até se montar um planejamento bom? Tá. A gente sempre inicia com um diagnóstico, né? Porque a gente precisa, no mínimo, conhecer minimamente, né, a empresa. O negócio da empresa, a gente sempre diz, quem melhor conhece o negócio da empresa são as pessoas que estão trabalhando na empresa, são os acionistas, os donos, e os gerentes, enfim, né, diretores, os colaboradores, esses conhecem o negócio da empresa. A gente vem com uma visão mais técnica, né, de apoio, e, obviamente, também começa a conhecer um pouco do negócio. Então, o diagnóstico serve muito para isso, para a gente saber onde está pisando dentro da empresa, né? O tamanho da empresa, como ela funciona, um pouco da cultura, já tem essa percepção, né? Enfim, então esse diagnóstico a gente sempre faz, um diagnóstico rápido, assim, para já direcionar um escopo de trabalho. O planejamento estratégico é um que a gente sempre indica iniciar por ele, né? Por quê? Porque no planejamento a gente vai sentar com os sócios, os acionistas, né? Primeira coisa que precisa definir, o que os donos do negócio querem para o negócio em 5, 10 anos. Então isso é uma pergunta que a gente faz. O que vocês querem para daqui 5, 10 anos? E daí alguns têm na ponta da língua, outros param assim, nossa, não tive nem tempo de pensar isso, né? Estou só aqui resolvendo esse mês. O cara vem me falar em 5, 10 anos. Mas é importante ter essa visão, né? O que tu quer para tua empresa? Tu quer que ela cresça saudável? Que tamanho tu quer lá na frente? Vai continuar nesse negócio? Precisa abrir novos negócios? Então, isso a gente chama de macro diretrizes dos donos, dos acionistas. Isso é muito importante a gente definir, porque vai começar a definir todo o trabalho de planejamento. Né? Vamos fazer uma aspas nesse ponto. Cara, como é importante isso que tu falou. Eu tenho visitado algumas empresas e, olha, no último mês, eu acho que a gente caiu 3 vezes nessa questão de estar em reunião com a equipe e eu fazer essa pergunta, né? Mas, obviamente, né, o trabalho do planejamento estratégico macro não é a minha consultoria, é uma consultoria de marketing. Mas a gente precisa saber. E não só por mim, mas pelas pessoas que estão envolvidas no processo em outras áreas. Elas se sentem muito perdidas, porque a empresa não sabe onde quer chegar em 5, 10 anos. Então, cara, são situações que as pessoas começam a se olhar assim e a empresa não dá uma diretriz. Então, o que tu falou agora é muito importante, porque a partir dali, né, as pessoas olham para aquilo e, opa, é ali. Esse é o objetivo. Isso. E ali já começa a selecionar também, né, às vezes as próprias pessoas dentro da empresa, né, porque as pessoas também que estão trabalhando na empresa, ajudando a empresa a atingir esses objetivos, têm que também se identificar com esses objetivos, né. Então isso é importante, porque daí fica claro. E aquela pessoa que não se identifica com aquilo, de alguma forma vai procurar um outro desafio, né? E também ajuda a trazer as pessoas corretas para dentro da empresa, né, Maurício? Com certeza. Porque uma empresa é feita de pessoas, não adianta. Então a gente precisa ter essa diversidade, mas com todos com a mesma linha assim, de cultura, né, de perfil,
perfil não, cultura mesmo, né? Porque o perfil ele muda bastante. Mas voltando ali, né? Então essa definição dos donos da empresa é super importante para daí depois sim a gente trazer a equipe, né, para a sala e começar a gente primeiro o cachorro agora ficou bravo. A gente faz primeiro uma análise SWOT, né? Aproveita toda a equipe para fazer a análise dos pontos fortes, as fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí o marketing é muito importante. Super importante, por quê? Porque o marketing traz a visão de fora da empresa, né? É a área que está mais, não digo a mais antenada, mas uma das que está mais antenadas com o fora da empresa, né? E não com o interno, está mais antenado com o externo, trazendo tendências de mercado, necessidades dos clientes, né? Oportunidades de novos produtos, ameaças de concorrência, de substituição de produtos. Então o marketing traz muito isso, e é super importante a participação do marketing nesse momento, porque é ali que a gente começa com o restante, né, da empresa a enxergar esses pontos que a gente tem hoje fortes, as fraquezas, que a gente tem que ser muito sincero, né, e entender que elas existem e que a gente precisa melhorar, né, as oportunidades do mercado e as ameaças. Aí, fazendo essa análise do SWOT, claro que a gente discute também a parte de filosofia estratégica, né? Missão, visão, valores, o propósito da empresa, mas a partir ali do SWOT se faz uma priorização, né? Daquilo que, por exemplo, fraquezas mais fracas e ameaças mais com risco maior de acontecer, para já começar a direcionar as estratégias que a gente vai definir para melhorar as fraquezas, né, torná-las pontos fortes, até se possível, e fazer com que as ameaças, diminuir o risco das ameaças e também pegar as oportunidades e aproveitar. Então, toda essa montagem, né, a gente começa daí a montar estratégias. Quais são as estratégias da empresa para os próximos 5 anos que vão levar a empresa a atingir aquele objetivo? Ah, tá, então essas estratégias aqui agora eu não posso mudar. Não, as estratégias que a gente vai estar sempre revisando e conforme for uma nova ameaça, uma nova oportunidade de mercado, ou até algo interno dentro da empresa, a gente vai ter que mudar alguma estratégia. Não tem problema, né? Porque esse é o caminho, a estratégia é o caminho. Então a estratégia a gente modifica, mas o objetivo está lá. Ah, eu quero ser o maior revendedor de produtos de saúde do Brasil, ou eu quero ser a maior indústria, né, metalúrgica no ramo frigorífico. Está lá, tem um objetivo. Para chegar lá, a gente faz as estratégias. E essas vão mudando. E não... Mas o importante é todo mundo estar alinhado para isso, né? Sim. E uma coisa interessante, não existem mais planos estáticos, né? Eu acredito que talvez antigamente existia menos revisão, né? Se olhava menos porque o mercado ele era mais previsível, né? Mas que a gente falou hoje, né, nesse mundo VUCA, né, com toda a digitalização, acredito que os planos precisam ser revistos, né, com mais vezes, o tempo todo, né? Porque ameaças ocorrem a todo momento, né? A gente até fala que uma característica assim, importante que a gente preza bastante nas equipes é o pensamento estratégico, né? Que o pensamento estratégico é isso. Tu estar ligado o tempo todo ao entorno, né? Ao mercado, as coisas que estão acontecendo e municiando também, né? Os colegas, a empresa, com aquelas informações, com aquele, às vezes, um sentimento ali de risco, de ameaça, porque hoje em dia é isso, é o tempo todo, né? Alguma coisa, um concorrente novo, um produto substituto, ou até um comportamento de mercado, né, que muda completamente de uma hora para outra, e as pessoas têm que estar antenadas, né? Como a gente fala, tem que estar sempre ligado. Então, o pensamento estratégico é isso, a gente está sempre antenado, não ali no nosso dia a dia, resolvendo tendência, não, é ter um tempo também para estar olhando para fora,
está vendo o que está acontecendo, né? Não precisa ser um especialista em todos os assuntos, mas ter uma visão generalista ajuda muito nisso, né? Porque daí tu está antenado. Opa, ouvi tal coisa aqui de marketing, aqui a tendência de mercado, pô, não sei, mas eu vou falar com o Maurício. Né? Chama lá, compartilha com o Maurício e às vezes é o que muda o jogo, né, Maurício? Com certeza. E no planejamento, assim, o mais importante, né, é a gente tentar se diferenciar dos outros. Né? Porque hoje também, como é tudo muito compartilhado, é fácil copiar. Né? Então, o planejamento assim, mais eficaz, mais eficiente, é aquele que a gente consegue criar estratégias que a gente faça diferente. Os processos internos, né? A produção, a forma de comprar, a logística, né? Como é que é o processo logístico, tudo que a gente puder fazer de uma forma que, claro, seja produtiva e eficiente, mas que seja diferente, dificulte a cópia, quanto mais coisas a gente tiver assim, né, a gente vai se diferenciar mais do mercado e provavelmente vai se destacar, porque vai ficar difícil uma empresa copiar, né? Vai ficar caro. Não caro porque a gente paga caro, tem custo caro, mas caro porque foi toda uma construção, né? E o planejamento ajuda isso. A gente identificar onde é que a gente tem que se diferenciar em cada processo. E há uma pedrinha a cada dia, né? Tu vai construindo, tijolinho, vai botando mais um. Depois de 5 anos, pô, tu já tem uma empresa completamente diferente dos teus concorrentes que daqui a pouco ficaram ali naquele mesmo processo. E daí já começa a te diferenciar bastante. Então isso também é um ponto que o planejamento ajuda muito. É por isso que é tão importante planejar, né? Tu sempre vai estar um passo à frente. A partir do momento que o teu concorrente vai... poxa, olha só que movimento legal que a marca concorrente está fazendo. Vou tentar fazer alguma coisa parecida. Até todo o processo de fazer isso, tu já tá em outra, né? Tu já aperfeiçoou, né? Tu já tá lançando alguma outra coisa. Então, o simples ato de planejar, né? Na essência, na frente. Vai te deixar em vantagem. Vai te deixar em vantagem. É verdade. Perfeito. E aí, depois da matriz SWOT que vocês fazem, até chegar naquele documento que o pessoal, né? Aqui está o planejamento estratégico. Tem mais alguma etapa? É um processo um pouco longo, só para a gente explicar para o pessoal após isso. Daí, claro. Daí depende muito da complexidade da empresa, né, Maurício? Então, assim, se a gente for fazer um planejamento estratégico completo, a gente vai fazer análise de portfólio de produtos, vai ver toda a parte de estratégia de gestão, tecnologia, inovação. Então, são vários módulos que são muito workshops, né? E a gente traz o assunto, o pessoal expõe as necessidades, o que está fazendo hoje, porque também a gente não pode chegar numa empresa e jogar tudo fora, né? A empresa está ali, que teve méritos para chegar ali, né? Então a gente está ali mais para fazer trazer alguma ideia nova, fazer aquela pressão boa assim, do pessoal pensar um pouco. E é uma construção em conjunto, como eu falei lá no início. Então, dependendo muito do tamanho da empresa. Se a gente for fazer um planejamento rápido, a gente vai fazer o SWOT, vai definir as prioridades, vai começar a discutir daí as estratégias, assim, de uma forma mais macro, para poder criar o mapa estratégico, né, que são o mapa das estratégias e como elas se relacionam entre elas. Definir os indicadores para fazer a medição, para ver se aquilo está indo no caminho que a gente quer, né? Porque isso é importante, não adianta, se a gente não mede, a gente não gerencia, né? Então a gente não consegue acompanhar. E definir os projetos estratégicos, em grandes linhas, né? Mas claro que daí, conforme a complexidade, como eu falei, tem algumas outras ferramentas que a gente utiliza para chegar no final, né? Chegar no final. Perfeito.
Mas isso também é uma coisa importante, né? Que a gente trabalha muito com personalização, né, Maurício? Então, assim, não adianta a gente chegar lá com um produto pronto, né, de prateleira, para tentar colocar numa empresa o mesmo produto numa empresa pequena que fatura 10 milhões, 5 milhões, vai usar a mesma ferramenta, o mesmo produto que tu por uma empresa que fatura 500, 1 bilhão. Perfeito. Não pode ser assim, né? A gente tem que fazer essa adaptação. Isso também é algo assim que a consultoria precisa prezar muito, né? Que, infelizmente, se a gente for, tem que achar o nível, né? De personalização e de produto em série, né? Massificado. Se for uma consultoria de produto em série, serviço em série, não vai agregar grande valor, né? E também, se tu personalizar muito, tu também não consegue agregar valor para a tua empresa, né? Para a consultoria. Então tem que ter um equilíbrio aí, mas precisa ser bem avaliado isso. Tu tocou num ponto bem importante que a gente está vivendo uma fase, né? Já faz um tempo de métodos prontos, né? Então a consultoria é a mesma coisa. Tem um método de consultoria. Eu tenho um método que hoje eu acredito, depois de 4, 5 anos, mas ele é maleável, ele é personalizável. E se eu chegar numa empresa e entender que nada daquele método vai funcionar, eu vou fazer alguma coisa personalizada. Então, esse ponto que tu colocou, ele é muito importante, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente chega como consultor em alguma empresa, de entender quais são essas dificuldades e quais as ferramentas que podem ajudar essa empresa e de que forma e quais os recursos que a gente tem para fazer esse projeto também, que isso faz toda a diferença. Então, como que eu posso entregar um resultado com o que a gente tem, né? Com o cenário, com as ferramentas e tudo mais. Isso é bem importante a gente falar, porque tem muita promessa hoje em dia, né? Então, sim. O consultor que... Eu tenho uma frase do Thiago Matos, que é um futurista, ele é até de Porto Alegre, que ele fala que tu deve duvidar de um consultor que tem todas as respostas. Isso é verdade. A gente fala que o bom consultor é aquele que pergunta bastante, né? Isso aí. Aquele que só tem as respostas e você não realmente tem que duvidar dele. É muito bom. Marcelo, tem algumas perguntas também que o pessoal mandou, né? Quando viu que a gente ia falar sobre planejamento estratégico e também, né, contigo. O pessoal relatou algumas dificuldades do que isso deve acontecer, né, em várias empresas também. O pessoal senta, né, de um ano para o outro, monta um baita planejamento, olha para aquele planejamento e fala, nossa, nós vamos detonar. Só que no dia a dia, né, a realidade, aquele planejamento não é mais olhado, aquele planejamento não dá certo, porque quando vai implementar, não ocorre. O que tu vê assim que é os principais problemas para isso acontecer? Monta-se um planejamento muito bom, né? Um planejamento assim, que tu pensa que vai dominar, e depois no dia a dia ele não acontece. Tu vê que é só os indicadores ou tem alguma coisa também de importância da liderança cobrar isso? É cultural, né? Isso é bem cultural, assim. O mais difícil do planejamento é a execução, né? Criar o planejamento estratégico é fácil dentro da execução. E se a empresa não tiver essa cultura, criar, né, essa cultura de realmente acompanhar a execução do planejamento estratégico, cobrar as pessoas, as lideranças, para que aquilo que se responsabilizar a fazer, que seja feito, que a empresa atinja os resultados que ela define, se não tiver essa cultura, esquece. O Peter Drucker falou, né, a cultura come a estratégia no café da manhã, ele dizia. E é verdade. A cultura da empresa come a estratégia rindo, rapidinho. E por isso que tem que ter esse processo de gestão da estratégia, né?
Depois que tu montou tudo, tem que criar esse comitê da estratégia, tem que reunir mensalmente, bimestralmente, dependendo da distância, né, que as pessoas estão dessa cultura de acompanhamento, ou trimestral até, se já estão mais acostumados a fazer, e fazer o acompanhamento, passar todos os projetos, status de projeto, discutir um pouco do mercado, né, falar do mercado, falar do interno da empresa também, da produtividade, das pessoas. Então, assim, é um comitê que ele pode ter uma abrangência enorme, né? Porque a estratégia é tudo, né? Pode falar de liderança, do perfil, treinamento, mapa de sucessão da empresa, mas tem que ter uma pauta mínima que são os projetos, os indicadores, pelo menos para a gente ver assim, ó, aquilo que a gente combinou está sendo executado. Quem não está executando tem que ser puxado para executar, e os outros cobrarem, assim por diante. Então essa cultura aí, ela é a mais difícil, hoje, no meu entendimento. Assim. Criar essa cultura, né? Conseguir o tempo, conseguir a dedicação, deixar de resolver o operacional, aquele incêndio ali que está pegando para, deixa eu fazer aqui o trabalho estratégico. As lideranças também não estarem sobrecarregadas, né, do operacional, para poder também estar fazendo o pensamento estratégico. Né? Muitas vezes a gente vê, às vezes, o dono da empresa é 100% operacional. Passa tudo por ele. E como é que ele vai fazer estratégia? Como é que ele vai pensar, né? Não tem tempo. Então, aquilo já começa pelo dono não puxando. Aí ninguém vai puxar, né? Então, tem que ter essa cultura, assim, bater o tempo inteiro em cima daquilo até que entra no sangue. Senão não funciona, né? Eu vejo pelos planejamentos de marketing também, né? Tem também vários encontros, né? Então precisa que realmente, né, cria-se essa cultura, né, para, né, que tem os guardiães, né, vamos dizer assim, né, desses objetivos, enfim, das táticas e tudo mais. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para a gente abordar também, que o pessoal mandou algumas perguntas, eu vou selecionar aqui. O pessoal também comentou, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Que quem não faz planejamento, né? É comum perceber que do nada eu uso muito no marketing isso, né? Do nada o pessoal quer viralizar, né? O pessoal quer, vou criar alguma coisa que vai viralizar. Então isso pode acontecer, pode, mas se tu tem um planejamento mais direcionado, por exemplo, tenho um objetivo de ter uma marca, de ser a marca mais forte do meu mercado daqui, sei lá, 2 anos, ou a mais lembrada, né? Na última entrevista eu falei acho até que tu conhece o Marcelo da Bom Princípio, Marcelo Carvalho. Sim. Ele comentou aqui ele comentou antes que te conhecia, eu falei, olha só, o mundo pequeno, né? Eu falei com o Marcelo na última live e o Marcelo ele administrou uma marca que foi Top of Mind em 2018, então, com certeza essas coisas elas não vêm de um ano para o outro, né? Ele ficou 20 anos também na empresa. Isso é uma construção, né? É uma construção, é tijolo por tijolo. O importante é saber o que tu está construindo, né, Maurício? Com certeza. Estou construindo essa empresa de sucesso. Eu não estou construindo uma parede, construindo um muro. Estou construindo essa empresa. Mas é isso aí mesmo que tu falou. É um pouquinho. O cara não vai viralizar de uma hora para outra, né? Pode até acontecer, mas aí a chance é infinitamente menor. Né? Agora, se tu planejar, fizer várias ações que vão levar aquele objetivo, aí é mais certo o sucesso. Ainda mais em marketing, né? Marketing hoje, tu circula pela área também, né? E marca, né? Tu trabalhando numa grande marca e uma marca muito forte. A marca Gerdau, ela é muito forte, né? Como outras também que tu está trabalhando, né? Por exemplo, posso citar uma
que o pessoal conhece. Pode. Não sei se tu já finalizou lá ou não, mas a antiga Rola Moça, né, também, que era uma marca muito forte, né, que até A passou... Rola Moça a gente fez só um Já diagnóstico, no fim não diagnóstico, não fizemos o passaram. trabalho lá. Mas marcas fortes, né, Marcas assim, elas fortes. precisam de um tempo de trabalho para criar essa construção de marca, porque a gente vive hoje com inúmeras marcas. Antigamente nós tínhamos pouca oferta, né? Hoje a gente tem muita oferta, a gente tem muita opção, né? Tudo muito acessível. Então, uma construção de marca, ela demanda de planejamento e de um tempo, né, de maturação para que a gente consiga, né, chegar no nível de ser uma marca mais lembrada, de ser uma marca que talvez não seja mais lembrada, mas que ela tenha um espaço na mente das pessoas, porque ter um espaço na mente das pessoas, né, hoje já é um prêmio, né? E cada vez mais complexo isso mesmo, Maurício. Mas parte muito, e fiquei bem feliz assim de tu pensar, né, nessa... Às vezes as pessoas não fazem essa relação, né? Pô, planejamento estratégico e o marketing, né? O que tem a ver? Mas, como eu falei, tem muita coisa a ver, né? Muita coisa a ver. Tem essa questão de olhar o mercado, né? Própria segmentação de mercado, né? Trazer como é que a empresa tem que segmentar o mercado. Isso também é um insight para o planejamento estratégico, né? Para pensar as estratégias comerciais. O posicionamento da marca, né? Como é que a gente vai criar essa marca que a gente vislumbra. Então, tem muita coisa e, às vezes, os processos, né? Muitas vezes os processos, eles agem totalmente separados. Aí o marketing puxando para um lado, como a gente falou nisso, comercial para o outro, financeiro para o outro, e cada um querendo defender o seu, mas falta aquela união e a direção. Que é a grande... É fácil falar assim, né? Parece simples, mas é o grande segredo. É o grande segredo. É difícil fazer, mas é o grande segredo. O Arthur, vou ler um comentário aqui do Arthur. O Arthur comentou: muitas vezes as empresas buscam viralizar ou lançar algum produto novo e esquecem de fazer o básico. Concordam? Realmente, é o que a gente está falando, né? Não sei se tu concorda, né? Também, Marcelo, mas é o que a gente está falando, né? A empresa que não planejou, né? Chegou lá no começo do ano, né? Fez toda uma análise com o time de marketing, com o time de produto. Poxa, esse ano a gente teria que lançar coisas nesse sentido. Isso aqui é tendência. Aí tu já tem um direcionamento do que tu vai fazer durante o ano. Se caso alguma dessas coisas mudar, ok, a gente pode ver alguma improvisação no meio, né, do ano. Mas tu já está com base em alguns estudos e tu fez algum lançamento. Tu já está preparado, que nem o Marcelo falou no começo. A gente pode errar, mas vamos errar o menos possível. Errar pouco. Então, tu analisou relatórios lá de tendências, fez um estudo. Acredito que esses produtos aqui tenham mais chance de ter sucesso. Então, aí está o planejamento. Se eu não faço esse planejamento, né, que dentro do planejamento entra muita coisa e muita pesquisa, né, muita análise de dados e tudo mais, aí o que acontece? Eu vou começar a fazer lançamentos, né, sem base nenhuma, ou até eu vou analisar, porém não com com aquele olhar analítico de quando eu estou fazendo um planejamento, né? Vou olhar rápido aqui, acho que isso aqui vai dar bom, joga para o mercado. Isso. É mais de um sentimento, né? Tu lança aquilo que tu acha que é bom, mas não está olhando o que o mercado, né? O que o consumidor acha que é bom. Então, tem muito lançamento que dá errado já por causa disso. Já não planejou, né? Já não olhou para fora. Não, eu sempre tive vontade de fazer uma caneta que escrevesse como lápis. Foi lá que usar caneta lápis. Ninguém quer caneta lápis. Então, tem muita empresa que tem isso também. E essa questão que o Arthur trouxe aí do Arthur, obrigado aí, Arthur, baita colega aí também da consultoria. Fera também na parte comercial, mas isso que o Arthur trouxe do básico, né, isso também funciona para o planejamento. Tem empresas que já tivemos empresas, clientes, que queriam fazer um planejamento, estavam fazendo um planejamento com uma consultoria
grande, assim, de nome, né? Mundial. Mas não dá certo, não dá certo. E nos procuraram. Aí a gente, não, vamos. Mas eu não quero refazer tudo e tal. Não, vamos trabalhar com o que já montaram. Só que não tinha o básico, não tinha processo. Não tinha processo, não tinha equipe, não, sabe? Faltava não dava, não tinha como o que eles pensaram no planejamento colocar em prática sem antes fazer todo um trabalho anterior de estruturação organizacional, né, estrutura organizacional, processo, padrões, enfim, o mínimo. Então, também tem isso, né? Às vezes o dono, ele tá lá longe, cara. Ele tá voando. O cara é bom, o cara é fera. Mas ele não tem a equipe para sustentar ele. E daí também não adianta. Num ponto que é muito, muito bacana da gente falar. Vamos imaginar, né? A gente é da mesma empresa, tu e o Arthur, e a gente vai fazer, vamos montar um planejamento, nós três, sem falar com outras áreas, né? Não, a gente quer faturar tanto, a gente, isso, aquilo. E aí não falamos com o RH, não falamos com ninguém, e aí vamos dar só um exemplo. O RH vai chegar e vai falar para nós, poxa, mas olha só, para esse tamanho aí eles querem vender tanto, vai precisar de mais tantos vendedores, né? A gente, analisamos lá, precisa de mais 5 vendedores, né? Aí vamos chegar para o RH e o RH vai falar, não, mas a gente não tem esse dinheiro, a gente não tem como contratar 5 pessoas. Então, esse tipo de planejamento ele não funciona, né? Ele precisa ter integração das áreas e conversar com todos os departamentos também para ver quais são os recursos disponíveis, né? Exato, porque o planejamento também é isso, né? Alocar bem os recursos que se tem, né? Então, planejamento é isso, é a arte de dizer não, né? Que a gente fala. Pô, eu tenho vários investimentos aqui para fazer. Eu tenho que definir primeiro qual que me dá mais retorno e está alinhado com aquilo que eu quero para daqui a 5 anos. Aí esse eu vou fazer. Aí esse aqui não está alinhado com o que eu quero. Esse não interessa nem se dá retorno. Se ele não está alinhado, ou a gente desenhou muito mal onde quer chegar, né? Ou não faz sentido fazer aquele projeto. Risca fora. Não gasta tempo com ele. Não, ele está alinhado e dá retorno. Esse tem que fazer. Ele está alinhado, mas não dá retorno e a gente está sem dinheiro agora. Esse deixa de lado. Né? Mas daí tem que ter, todo mundo tem que ter tem que ser transparente, ter essa convicção, né? Das coisas. E quando a gente fala de pessoas também, o que eu vejo muito é do dono, né, ou do alto escalão da empresa, né, liderança, muito boa. Só que o pessoal que está ali na base, né, a operação ruim, mas não ruim porque eles não têm, é ruim porque eles também não querem investir nas pessoas. Eles não querem pagar pelo menos uma média de mercado, um pouco acima, não querem investir em capacitação, desenvolvimento. Cara, e daí não adianta tu querer ser o top do mundo, que tu não vai ser. Para tu ser o top do mundo, tu vai ter que abrir a mão aí e investir nas pessoas, senão esquece. Então tem muito isso também, tá? Eu acho que quando a pessoa entende isso, às vezes até é um choque, né? A pessoa fica assim, pai, agora? Vou demitir todo mundo e contratar de novo, o que eu faço? Então, também o planejamento ajuda. Não, calma, vamos fazer um plano aqui. Esse plano vai carregar a turma toda para um nível que a gente precisa para ser o que a gente quer ser lá daqui 5, 10 anos. Eu acredito que uma questão que melhorou. A gente teve avanços significativos, né, nessa questão de como lidar com as pessoas, né? Mas a gente ainda, né, tá de um lado teve avanço, do outro lado a gente ainda tá atrasado, né, cara? Nessa questão de lidar com as pessoas, porque a gente aqui tá falando de planejamento, tá falando dos líderes, a gente cita pessoas toda hora, né? Então, se não tiver as pessoas do planejamento, também não vai funcionar, né?
Então, as pessoas, nada funciona, né? Nada funciona. Então, essa é a importância em todos os assuntos, eu acho que até agora que a gente abordou aqui, quando a gente começa a falar de marketing comercial, quando a gente começa a falar que eu falei com o Marcelo na última também, e o Marcelo também citou essa questão, né, das pessoas, né, e ele até levantou, né, eu fiz uma pergunta para ele de como ele administrava, né, porque as equipes do Marcelo são super engajadas, e ele falou sobre isso, sobre o propósito, né, sobre a direção, né, todas as pessoas estão olhando para a mesma direção. Então, isso faz diferença, e também a empresa saber valorizar esse profissional para que ele, né, consiga trabalhar, né, e atuar nesse planejamento da melhor forma possível, né, com as melhores condições. É isso aí. Retenha, né, esse profissional, deixa ele sempre engajado, né? Então tem muitas coisas aí que a gente precisa cuidar para que o planejamento e a empresa sejam um sucesso, né? Com certeza. E não dá para menosprezar nenhuma delas. Então é um trabalho árduo, né? Se fosse fácil, todo mundo tava sendo uma empresa de sucesso, né, Maurício? É verdade. Marcelo, vamos se encaminhando então aí pro final, já foram 50 minutos, a gente não percebe, né? É verdade. Eu nunca tinha feito live aqui, eu achei, nossa, no live, como é que vai ser esse negócio aí? Mas muito bom o papo, cara. Tu sabe que quando a gente começa e vai conversando, todas, eu fiz até agora 5 ou 6, eu acho, e quando eu vou olhar para a hora, meu Deus do céu, né? Já foi 1 hora. E eu me propus no começo fazer 30, 40 minutos, mas nenhuma até agora deu 30, 40 minutos. É sempre 50, 1 hora. Então, é uma conversa boa, né? A gente acaba conversando e falando de vários pontos que são muito importantes para as empresas, mas para a gente se manter também, né, dentro do horário, agradecer todas as informações aí que tu compartilhou conosco. Vamos fazer uma agora mais adiante. Eu vou fazer com os dois Marcelo, já que vocês se conhecem. Acho que vai dar um bate-papo bom. Que o Marcelo também tem você tem perfis assim de pessoas que compartilham, né? Então é o que tu falou, né? Daquele exemplo que tu tinha na Gerdau, né? De pessoas que compartilham ideias, de que pensam positivo. Eu acho que constroem juntos, né? Isso agrega muito, né? Sem dúvida. Então só conta comigo sempre, Maurício. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Primeira live aí, então, né? Há tanto tempo já tem esse negócio de live, mas o cara mais quieto, assim, né? Mais introspectivo, ele não se aventura muito, né, Maurício? Mas a conversa, assim, daí vai se deixar aqui, eu vou até amanhã da manhã, cara. A gente vai lembrando a história, contando causa aí, é muito bom. Vamos fazer assim, com outros temas aí, eu tô sempre à disposição. Com certeza. E sempre encurta muito o caminho, né? Que nem eu falei no começo, alguma pessoa que assistiu aqui, tirou uma frase que a gente falou, pegou 1 minuto aí que a gente falou e pensou, posso aplicar isso na minha empresa, eu posso fazer diferente, porque nós também, né, sempre, quando a gente tem um problema, a gente vai encontrar um especialista que vai dar aquela luz para nós e dizer, realmente, né, é por esse caminho que eu devo ir. Então é a partir daqui que eu começo. Então aqui é a nossa ideia com essas lives, com esses bate-papos, dar essa luz para que a pessoa possa pegar essa ideia aí e iniciar um planejamento, iniciar, né, uma estratégia de vendas, iniciar plano de marketing, enfim. Isso é importante começar, né? O importante é começar. E pode começar só com a equipe, tem muito material na internet, tudo, né? Hoje em dia, a gente se dedicar um tempinho, a gente consegue fazer um bom trabalho também, né? E também a gente está à disposição, né? Se quem quiser de alguma ajuda, trocar alguma ideia, algum conselho, a gente está sempre à disposição. Com certeza.
Até os canais, né, Marcelo? No Instagram DR7, isso, né? DR7 Consultores e Marcelo Luiz Dalen. Ótimo. Aí quem quiser seguir aí a consultoria do Marcelo, é só procurar lá, DR7 Consultores. DR7 Consultores. Perfeito, então. Marcelo, muito obrigado. Tá bom? Um abraço. Valeu. E até mais. Vamos Obrigadão, conversando. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu. Até.